A pandemia influenciou positivamente para uma redução no número de acidentes nas estradas federais de todo o país. No comparativo desse ano com o ano passado, houve uma queda de 10% tanto no número de acidentes quanto no número de mortes. Foram registrados 28.934 acidentes entre os meses de janeiro e junho desse ano em todo o país. Já em 2019, foram 32.163. Em relação aos óbitos, foram 2.280 mortes no primeiro semestre de 2020 e 2.527 no ano passado. Mas a nível regional o cenário é outro. O número de acidentes nas estradas da nossa região no comparativo de março a julho deste ano com o ano passado foi praticamente o mesmo. Essa redução de acidentes, foram números nacionais. Aqui na região de Patos, na 10ª delegacia, que compreende os municípios desde lá de São Gonçalo até Romaria, a gente praticamente não houve alteração nos nossos dados de número de acidentes, mantiveram-se estáveis. Até porque o fluxo de veículos aqui na nossa região, ele praticamente não houve alteração durante esse período. Em 2019, se a gente considerar só de março a junho, que foi o período em que se instituiu a pandemia, que se instituiu todas essas regras de restrição e tudo mais, a gente teve 43 acidentes em 2019 e 44 em 2020, ou seja, uma alteração mínima, um acidente a mais só, estatisticamente uma coisa que nem se leva em consideração. Já o número de mortos mais do que dobrou, até porque a gente teve 2 acidentes muito graves de colisão frontal na região de Patrocínio, em que cada um desses acidentes morreram no mínimo 4 pessoas. Já em relação ao número de feridos, leva-se em consideração para fazer esse balanço a quantidade de pessoas dentro dos veículos, o que justifica a redução no comparativo de 2019 e 2020. Já a quantidade de feridos quase caiu pela metade, foi de 117 para 64. O que explica isso? Em 2019, nesse período de março a junho, a gente teve um acidente muito grave com um ônibus na região de São Gonçalo. Então só esse acidente contabilizou quase 50 feridos para nossas estatísticas. Então, já que esse ano a gente não teve um acidente, em um único acidente com tantos feridos, a gente teve uma redução de quase 50% no número de feridos. Tanto o Vicente quanto o Newton, que também é caminhoneiro, contam que sentiram diferença no tráfego das rodovias federais somente nos primeiros meses da pandemia, mas que depois, aparentemente, tudo se normalizou. O número de acidentes no começo eu acredito que diminuiu, por causa da pandemia, que diminuiu bastante o número de tanto caminhão como carro, mas agora eu acredito que está normal. A imprudência ainda existe demais ainda, tem muita imprudência ainda, excesso de velocidade bastante ainda. Infelizmente, cada dia parece que vem cada dia aumentando mais ainda os acidentes, E não custa reforçar, sempre que pegar a estrada, tenha a certeza de que está dirigindo com segurança. Independente se tem emergências como essa pandemia ou não, a gente sempre pede para as pessoas tomarem cuidado na direção, que antes de viajar, de pegar uma viagem mais longa, que faça uma revisão do seu veículo, a parte de freio, a parte de amortecedor, se o líquido de arrefecimento do radiador está correto, o nível de óleo, limpadores de para-brisa, se os faróis, iluminação, sinalização estão tudo funcionando. Pegar uma estrada, seja uma viagem de 1 hora ou uma viagem de 2, 3 dias, com o veículo estando em má condição de conservação, é colocar sua vida e a de outros em risco.